Ana acordou sobressaltada com o som de tiros e quando ao longe, o coração acelerado como se estivesse no meio de uma guerra. Maria, sua melhor amiga de infância, a quem sempre considerara heterossexual convicta, havia atirado em um coelho selvagem durante a caçada familiar nas colinas de Alentejo, mas o verdadeiro choque veio quando, em meio ao sangue e à adrenalina, Maria se virou para ela e confessou um amor proibido, transformando uma simples saída ao ar livre em um abismo de confusão emocional. A partir daquele momento, o mundo de Ana desmoronou, forçando-a a questionar não só a amizade delas, mas toda a fachada de normalidade que construíra para sobreviver em uma sociedade portuguesa ainda presa a tradições conservadoras. Elas estavam nas vastas planícies do Alentejo, onde o sol de verão queimava a terra seca e os sobreiros pontilhavam o horizonte como sentinelas antigas. Ana, com seus 28 anos, era uma artista plástica de Lisboa, conhecida por suas pinturas abstratas que capturavam as turbulências da alma humana. Ela sempre soubera de sua orientação sexual, mas a mantinha em segredo para a família católica devota, que via o casamento tradicional como o único caminho para a felicidade. Maria, por outro lado, aos 30 anos, era uma médica bem-sucedida em um hospital da capital, casada há 5 anos com João, um engenheiro respeitado, e mãe de uma menina de 3 anos chamada Sofia. Elas se conheceram na universidade, onde a amizade floresceu em meio a noites de estudo e confidências, mas Ana nunca ousara revelar seus sentimentos por Maria, temendo destruir o equilíbrio perfeito da vida da amiga. A ideia da caçada veio de Maria, que insistira para que Ana se juntasse à família em uma tradição anual. Vai ser bom para você sair da cidade, respirar ar puro, dissera Maria com seu sorriso contagiante, os olhos castanhos brilhando de empolgação. Ana aceitara, vendo nisso uma oportunidade de estar perto dela sem expectativas. Mas agora, com o coelho morto aos pés e o rifle ainda quente nas mãos de Maria, tudo mudara. Ana, eu não aguento mais fingir, sussurrara Maria, as lágrimas misturando-se ao suor no rosto. Eu te amo. Não como amiga. Como algo mais. O ar pareceu congelar ao redor delas, e Ana sentiu um misto de euforia e terror. Como poderia ser? Maria, a mulher perfeita, heterossexual, casada, apaixonada por ela? O resto do dia passou em um borrão. A família de Maria, incluindo o pai conservador, um agricultor de ideias rígidas, e a mãe devota à igreja, celebrava a caçada com um churrasco ao ar livre. Ana se forçava a sorrir, mas por dentro, um furacão de pensamentos a consumia. Ela se lembrava das noites em que chorara sozinha, desejando Maria em silêncio, convencida de que era um amor não correspondido. Agora, a revelação abria portas que Ana temia atravessar. E se fosse uma ilusão? E se Maria estivesse confusa, influenciada pelo estresse do casamento? João era um bom homem, mas Maria mencionara brigas recentes sobre o trabalho dela, que a mantinha longe de casa. Ana se questionava, seria egoísmo incentivar isso? Ou seria a chance de uma felicidade verdadeira, mesmo que custasse tudo? À noite, no quarto de hóspedes da casa rural, Ana não conseguia dormir. Maria entrara furtivamente, sentando-se na beira da cama. Eu sei que é loucura, disse Maria, a voz trêmula. Mas eu sinto isso há anos. No começo, pensei que era admiração, mas é mais. Eu me casei com João porque era esperado. Família, filhos, estabilidade. Mas com você é diferente. É real? Ana tocou a mão dela, o contato enviando ondas de eletricidade pelo corpo. Elas conversaram por horas, desvendando memórias compartilhadas sob uma nova luz. Maria admitiu que reprimia esses sentimentos por medo do julgamento social, especialmente em uma Portugal onde, apesar das leis progressistas, as pequenas comunidades ainda sussurravam sobre pecados como o dela. Mas o amanhecer trouxe realidade. João ligou, perguntando quando Maria voltaria. A culpa se instalou nos olhos de Maria e Ana sentiu o primeiro golpe de dúvida. E Sofia? E sua família? Perguntou Ana, a voz rouca. Maria baixou a cabeça. Eu não sei. Mas não posso mais viver uma mentira.
Elas decidiram manter em segredo por enquanto, mas Ana sabia que isso era apenas o começo de uma tempestade. Voltando a Lisboa no dia seguinte, o carro cheio de silêncio tenso, Ana se perguntava se aquela confissão era uma bênção ou uma maldição. O amor delas, nascido em meio à violência da caçada, prometia beleza, mas também dor inevitável. Em casa, Ana mergulhou no trabalho, pintando telas que agora transbordavam de cores caóticas, refletindo seu turmoil interno. Ela se encontrava com Maria em cafés escondidos, trocando olhares carregados de desejo contido. Mas cada encontro ampliava as fissuras. Maria começava a questionar seu casamento, discutindo com João sobre trivialidades que mascaravam o verdadeiro conflito. Ana, por sua vez, lutava contra a inveja e a insegurança. Seria ela apenas uma escapatória para Maria ou algo permanente? A sociedade portuguesa, com sua mistura de modernidade urbana e tradições rurais, pesava sobre elas. Amigos em comum comentavam sobre o brilho novo nos olhos de Maria, e Ana temia que rumores começassem. Uma semana depois, o primeiro confronto veio. Durante um jantar familiar na casa dos pais de Ana, em Sintra, sua mãe, uma professora aposentada, mencionou casualmente um artigo sobre a decadência moral da juventude, citando casais do mesmo sexo como exemplo. Ana engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. Mãe, as pessoas devem ser livres para amar, rebateu ela, mas o pai interveio. Liberdade tem limites, filha. A família é sagrada. Aquela noite, Ana chorou no telefone com Maria, revelando pela primeira vez sua própria orientação. Maria a confortou, mas a conversa terminou com Maria admitindo: "Eu tenho medo de perder tudo." Ana se perguntou se valia a pena arriscar. Os dias se arrastavam e a tensão crescia. Maria começou a faltar ao trabalho, alegando enxaquecas, mas na verdade passava horas pensando em como sair do casamento sem destruir Sofia. Ana, sentindo-se culpada, sugeriu uma pausa, mas Maria recusou. "Não, isso é o que eu quero. Mas precisamos planejar." Elas marcaram um fim de semana em Porto, longe de olhos curiosos, para discutir o futuro. Mas no trem para lá, Ana recebeu uma mensagem de João: "Onde está Maria?" Ela não atende. O pânico se instalou. Teria ele descoberto algo? A viagem, em vez de romântica, tornou-se um ninho de paranoia. Em Porto, à beira do Douro, elas finalmente se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido mas carregado de anos de repressão. Foi um momento de pura alegria, mas seguido de lágrimas. Maria confessou que sonhara com isso, mas agora via as consequências: divórcio, custódia, olhares de pena da sociedade. Ana, com o coração partido, prometeu apoio, mas internamente duvidava de sua própria força. Elas voltaram a Lisboa mudadas, mas o segredo pesava como uma âncora. A revelação de Maria desencadeou uma série de eventos que abalaram as fundações da vida de ambas. Ana, de volta ao ateliê em Alfama, pintava furiosamente, canalizando a angústia em traços vermelhos e pretos que representavam o caos interno. Ela se via dividida, o amor por Maria era inegável, mas o medo de ser a destruidora de lares a consumia. Em uma sociedade onde o catolicismo ainda influenciava normas sociais, especialmente nas famílias tradicionais, Ana questionava se seu desejo era egoísta. "Estou traindo meus princípios", pensou ela, recordando as noites em que lutara pela aceitação própria, apenas para agora se envolver em algo que poderia ferir inocentes. Maria, por sua vez, navegava um mar de culpa no hospital. Como pediatra, via diariamente o impacto de famílias desestruturadas nas crianças, e isso a fazia hesitar. Sofia, com seus cachinhos loiros e risadas inocentes, era o centro de seu mundo. "Como posso abandoná-la?", murmurava Maria para si mesma durante plantões noturnos. João notava a distância crescente, atribuindo-a ao estresse profissional, mas as discussões se intensificavam. Em uma noite chuvosa, ele confrontou: "Você está diferente, Maria. É outro homem?" Ela negou, mas a mentira queimava sua garganta. Ana, sabendo disso por mensagens, sentia-se como uma intrusa.
O conflito escalou quando Maria decidiu contar a uma amiga em comum, Rita, uma advogada liberal. Rita, chocada mas solidária, alertou: em Portugal, divórcios são comuns, mas com uma criança e orientação sexual envolvida, pode virar escândalo. Pense na família. Maria chorou, revelando detalhes para Ana mais tarde. Eu quero ser honesta, mas o preço é alto. Ana, em resposta, compartilhou sua própria história. Aos 20 anos, tentara se assumir para os pais, mas fora recebida com silêncio doloroso. Eles fingem que não sabem, disse Ana. Isso fortaleceu o laço delas, mas também destacou as barreiras. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. João encontrou mensagens no telefone de Maria, nada explícito, mas o suficiente para suspeitar. Ele a confrontou em casa, com Sofia dormindo no quarto ao lado. Quem é Ana para você, de verdade? Gritou ele, a voz ecoando. Maria, tremendo, admitiu: eu a amo. Desculpe. João, atordoado, saiu batendo a porta, deixando Maria em pedaços. Ela ligou para Ana imediatamente, soluçando: ele sabe. Tudo acabou. Ana correu para lá, encontrando Maria desolada no sofá. Elas se abraçaram, mas o momento foi interrompido por uma batida na porta, a mãe de Maria, alertada por João. A senhora Teresa, uma viúva devota de Fátima, entrou furiosa. Isso é uma abominação. Você tem uma filha, um marido. O que a igreja diria? Maria defendeu-se: mãe, é quem eu sou. Mas Teresa virou-se para Ana: você a corrompeu. Saia daqui. Ana saiu humilhada, as palavras ecoando como tiros da caçada. Sozinha em casa, ela quebrou uma tela inacabada, simbolizando o rompimento interno. Sou a vilã agora? Questionou-se. Nos dias seguintes, a pressão social intensificou. Rumores se espalharam no círculo de amigos. Maria está deixando João por uma mulher? Colegas no hospital cochichavam e Maria sentia olhares julgadores. Ela pediu licença médica, isolando-se com Sofia. Ana a visitava em segredo, mas cada encontro era tingido de medo. Elas discutiam opções. Maria poderia lutar pela custódia, mas João, apoiado pela família, ameaçava complicar. Ele diz que sou instável, contou Maria. Ana sugeriu terapia, mas Maria recusou. Eu preciso decidir sozinha. O ápice veio em uma reunião familiar organizada por Teresa. Na casa em Alentejo, todos se reuniram, pais de Maria, João e até parentes distantes. Ana não foi convidada, mas Maria insistiu em sua presença virtual por chamada. A discussão foi acalorada. Isso é contra Deus, disse o pai de Maria. João, magoado, acrescentou: você me traiu, Maria. E Sofia pagará. Maria, com voz firme, rebateu: traí a mim mesma por anos. Mereço ser feliz. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Teresa chorou, implorando: pense na criança. Na sociedade. Após a reunião, Maria chegou à casa de Ana exausta. Eles querem que eu volte para João, finja que nada aconteceu. Ana, abraçando-a, disse: mas você não pode. Isso nos destruiria. Elas passaram a noite conversando sobre o futuro, sonhando com uma vida juntas, mas a realidade batia à porta. No dia seguinte, João pediu divórcio, exigindo custódia total. Maria, devastada, questionou: vale a pena perder minha filha por isso? Ana sentiu o golpe. Seria ela a causa da dor de Maria? A tensão culminou em uma briga entre elas. Ana, frustrada, acusou: você hesita porque não me ama o suficiente. Maria rebateu: é fácil para você. Sem filhos, sem casamento. Elas se separaram zangadas, mas o arrependimento veio rápido. Ana enviou uma mensagem: desculpe. Eu te amo. Maria respondeu: eu também. Mas precisamos de tempo.
Enquanto isso, Ana enfrentava sua própria família. Seus pais, sentindo algo errado, a pressionaram durante um almoço. Você parece distante. Há um homem? Ana, cansada de mentiras, confessou: não é um homem. É Maria. O silêncio foi ensurdecedor. Sua mãe chorou. Como podemos falhar assim? Seu pai saiu da mesa. Ana sentiu o peso da rejeição, mas também uma liberação. Com o divórcio em andamento, Maria se mudou temporariamente para um apartamento pequeno em Lisboa, levando Sofia consigo. João, relutante, concordou com visitas supervisionadas, mas o processo judicial prometia ser árduo. Maria, agora exposta, enfrentava o escrutínio público. Pacientes cancelavam consultas, alegando desconforto. Em uma Portugal moderna ainda há tanto preconceito, lamentava ela com Ana. As duas se viam mais, mas o amor era ofuscado por preocupações práticas. Ana ajudava com Sofia, criando laços com a menina, mas isso só aumentava a culpa. Estou roubando uma família? Um incidente no tribunal agravou tudo. Durante a audiência inicial, o advogado de João apresentou e-mails antigos de Maria, distorcendo-os para sugerir instabilidade emocional. Ela prioriza uma relação ilícita sobre a filha, argumentou. Maria, humilhada, saiu chorando. Ana esperava do lado de fora, consolando: vamos lutar. Mas internamente, Ana duvidava. E se o juiz, influenciado por visões conservadoras, decidisse contra elas? Portugal legalizara o casamento gay em 2010, mas atitudes mudavam devagar, especialmente em casos de custódia. A pressão familiar persistia. Teresa visitava Maria frequentemente, trazendo rosários e preces. Volte para João. Deus perdoa. Maria resistia, mas as visitas enfraqueciam. Em uma noite, ela confessou a Ana: às vezes, penso em ceder. Ana, ferida, rebateu: então, o que sou eu? Uma fase? A discussão escalou para acusações mútuas de egoísmo, revelando rachaduras no relacionamento. Elas se reconciliaram, mas o dano estava feito. Ana, buscando apoio, juntou-se a um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, mulheres lutando contra famílias e sociedade. Uma integrante, Carla, compartilhou: eu perdi tudo, mas ganhei liberdade. Isso inspirou Ana a pressionar Maria por compromisso. Precisamos nos assumir publicamente, disse. Maria hesitou: e Sofia? As crianças na escola vão zoar dela. O dilema moral as consumia, felicidade pessoal versus bem-estar da criança. Um ponto de virada veio quando Sofia perguntou: mãe, por que papai não mora mais aqui? Maria, com lágrimas, explicou simplificadamente: às vezes, as pessoas se amam de formas diferentes. Sofia, inocente, abraçou-a: eu te amo do jeito que é. Isso fortaleceu Maria, que decidiu prosseguir com o divórcio. Mas João, amargo, ameaçou expor tudo para a imprensa local, transformando o caso em escândalo. A mídia pegou a história: médica abandona a família por amor lésbico. Artigos sensacionalistas pintavam Maria como vilã, Ana como sedutora. Elas recebiam mensagens de ódio online e Ana trancou seu ateliê após pichações. A sociedade portuguesa, dividida, debatia, progressistas apoiavam, conservadores condenavam. Ana pintou uma série sobre o tema, expondo em uma galeria, o que atraiu atenção positiva mas também protestos. Em meio ao caos, elas encontraram momentos de paz. Um passeio no Parque Eduardo VII, com Sofia correndo à frente, lembrou-as do porquê. Isso é o que quero, disse Maria, beijando Ana discretamente. Mas a realidade voltou com uma ligação de Teresa: você está destruindo nossa família. Maria desligou, mas o peso permaneceu. O julgamento se aproximava e Maria testemunhou sua própria transformação. De mulher submissa, tornara-se defensora de si mesma. Ana, ao lado, admirava isso, mas temia o custo.
E se perdermos? Perguntou. Maria respondeu, então, lutamos mais. Sua determinação inspirava, mas o stress cobrava. Maria emagrecia, Ana insone. O dia do julgamento amanheceu chuvoso em Lisboa, espelhando humor sombrio. No tribunal, Maria enfrentou João, que a olhava com mágoa. O juiz, um homem de meia idade, ouviu argumentos: estabilidade versus autenticidade. O advogado de Maria enfatizou: ela é uma mãe dedicada, merecendo viver sua verdade. Testemunhas, incluindo Rita, defenderam. Ana, chamada como testemunha, falou tremendo: nosso amor é real, não uma ameaça. O juiz assentiu, mas o verdito pendia. Fora do tribunal, manifestantes se dividiam, um lado com bandeiras arco-íris, outro com cruzes. A mídia cobria ao vivo, ampliando o drama. Maria, exausta, sussurrou para Ana: independente do resultado, eu te escolho. Isso selou seu laço, mas Sofia, com a avó, parecia confusa. O juiz decidiu por custódia compartilhada, reconhecendo os direitos de Maria. João, derrotado, aceitou relutante. Mas a vitória foi agridoce. A família de Maria ostracizou, Teresa declarando: você não é mais bem-vinda. Maria chorou, mas Ana apoiou: criaremos nossa própria família. Pós-julgamento, elas se mudaram juntas para um apartamento em Belém. Sofia se adaptava devagar, fazendo perguntas inocentes. Mas desafios persistiam, amigos se afastaram, pacientes mudaram de médico. Maria questionava: foi a escolha certa? Ana, pintando retratos delas, respondia: sim, porque é honesta. Um confronto final veio com os pais de Ana. Eles a visitaram, tentando reconciliar. Aceitamos você, mas isso é demais. Ana rebateu: ou aceitam nós duas, ou nada. Eles saíram, deixando feridas abertas. Maria consolou: dói, mas somos fortes. Com o tempo, elas reconstruíram. Maria voltou ao trabalho, ganhando respeito por sua coragem. Ana expôs internacionalmente, suas obras sobre identidade ressoando. Mas cicatrizes permaneciam, noites de dúvida, discussões sobre o passado. Anos se passaram e o relacionamento delas amadureceu em meio às cicatrizes. Sofia crescia feliz, com duas mães amorosas e visitas ao pai. Maria, agora ativista, palestrava sobre direitos LGBT, transformando dor em propósito. Ana, com exposições bem-sucedidas, capturava em arte as nuances do amor proibido. Mas reflexões internas persistiam: o preço pago, famílias rompidas, amizades perdidas, valera? Elas viajaram de volta ao Alentejo, onde tudo começou. Caminhando pelas colinas, Maria disse: aqui eu me libertei. Ana sorriu: e eu encontrei você. Mas o passado ecoava, ligações ignoradas de Teresa, olhares de João. Em uma noite estrelada, conversando sobre escolhas, Maria perguntou: fizemos o certo? Ana ponderou: o amor justifica a dor causada aos outros? E você, leitor, acha que a busca pela autenticidade pessoal sempre prevalece sobre as obrigações familiares e sociais, ou há limites éticos que não devem ser cruzados?